Já que estamos aqui hoje para falar de comunicação de ciência, eu gostava de falar um bocadinho de comunicação. Mas não daquela comunicação que ocorre entre nós e os restantes animais, de outra, bem mais interessante e que ocorre a um nível que é invisível a olho nu, a comunicação entre bactérias. Pois é, eu disse particularmente interessante porque se nós tivermos em consideração que só no nosso corpo existem 10 vezes mais bactérias do que células humanas, isto é um aspecto que nos toca diretamente, e digo isto de uma forma literal. E como é que as bactérias comunicam entre si? As bactérias utilizam uma linguagem química que os cientistas designaram de, e agora isto é uma expressão difícil, quorum sensing. E o que é que significa isto? Basicamente é um processo através do qual as bactérias produzem umas palavras químicas que enviam para o meio e que são ouvidas por outras bactérias que existem nas imediações. Às vezes podem ser bactérias da mesma espécie e outras vezes bactérias de espécies diferentes. Isto porque as bactérias têm um vocabulário verdadeiramente diversificado. À medida que a conversa vai aumentando, o que acontece é que as bactérias apercebem-se que chegaram a um determinado número, o tal quórum, que significa um número adequado de bactérias, para desempenhar uma determinada função. E a partir desse momento, elas começam todas a comportar-se da mesma forma, sincronizadamente. E isto permite-lhes aumentar a probabilidade de desempenharem uma função qualquer com maior eficiência. E isto pode ser produzir luz, eletricidade ou então provocar uma doença num organismo qualquer. Agora, funciona um bocado naquela base da união faz a força. Agora, imaginem só, nós sabemos que as bactérias comunicam. Sabemos que conhecemos até algumas palavras das que elas usam e já começamos a dar os primeiros passos no sentido de nos intrometer nas suas conversas. Agora vocês imaginem as grandes vantagens que não podem advir do facto de nós conseguirmos comunicar com as bactérias, pedir a sua colaboração e, em vez de estarmos com grandes problemas, simplesmente pedir-lhes para elas pararem de fazer algo que é prejudicial para nós, ou simplesmente solicitar que elas desempenhem uma função que pode ser explorada em nosso benefício. E agora eu termino só a dar-vos um exemplo de que as bactérias estão, neste preciso momento, a falar mesmo por baixo dos vossos narizes. Se vocês não se importarem de passar a língua pelos dentes, mesmo que tenham lavado os dentes depois do almoço, vocês vão sentir umas pequeninas saliências. Essas saliências são nada mais, nada menos do que uma comunidade organizada de bactérias embebidas numa matriz, numa substância assim mucosa, açucarada, que se chama biofilme. E essas bactérias estão aí porque comunicaram umas com as outras através deste processo de quorum sensing. Muito obrigada.